Olá, boa noite. Começando mais uma live da nossa série Mudanças de Impacto. Eu vou colocar aqui já o que a gente hoje vai falar sobre o impacto do isolamento social. Estou anotando aqui. Bem-vindas, bem-vindos. Só um momento. Eu já vou chamar a minha convidada de hoje. Deixa eu só colocar aqui do isolamento social na violência doméstica. Violência. Ai, gente, tem que ter paciência comigo, porque na hora de eu escrever isso aqui é sempre só um momento. Eu acho que agora foi. Vamos ver o impacto do isolamento social, isso aí, na violência doméstica. Bom, boa noite, bem-vindos. Que bom tê-las aqui, né? Vou chamar a minha convidada de hoje. Deixa eu ver aqui. Ela entrou, gente? Deixa eu ver. É um tema muito delicado, né? Mas muito importante para a gente poder realmente trazer uma luz para essa realidade que existe, está aí, né? Todos os dias. Mas que agora, nesse momento da pandemia, a gente viu um crescimento da violência doméstica muito grande, tipo 50%, né, no Brasil, São Paulo 48, alguma coisa, no Rio de Janeiro 50%, mas a média é 50% de aumento de violência doméstica durante esse período que está todo mundo em confinamento, né? E a Renata Rizzi, que é uma empreendedora incrível, uma empreendedora incansável, faz um trabalho de muito impacto sobre esse tema. Ela que vai conversar com a gente hoje, estou esperando ela solicitar, porque eu só sei, essa pelo menos é a minha maneira aqui de receber os convidados, quando solicita e eu dou acesso. Não sei se você está aí, Renata, eu vi que a Utopiar está. A Utopiar é a startup que a Renata criou, que fala, na verdade, assim, ela trabalha com a moda sustentável para o empoderamento de mulheres em situação de violência doméstica, né? São peças lindíssimas e ela vai explicar todo o processo, porque é um processo realmente de capacitação, é um processo de acolhimento, né? Um processo de educação, de condução de um tema que é extremamente difícil, né? Até mesmo para as vítimas, né? Não, claro que para as vítimas é super difícil, mas eu digo para elas falarem, admitirem e trazerem isso para um lugar que a gente pode pensar em soluções, em ajudá-las. E a Renata consegue fazer vamos dizer assim, esse caminho, né? Essa conexão, ajudando essas mulheres de uma forma muito sensível e muito efetiva, que é importante, né? Eu estou aqui esperando. Ela já entrou? Agora sim. Solicitei. Mas agora você vai chegar, olha que bom. Estava falando um pouquinho de você. Oi, Ana. Boa noite, tudo Tudo bom? bem? Tudo e com você? Tudo indo aqui. Desculpa, eu achei que você ainda não tinha solicitado, porque também às vezes para de subir o comentário, então eu acho que solicitou e ficou ali embaixo. Você estava aí Imagine, a muito tempo? internet aqui em casa hoje tá péssima. Não sei o que tá acontecendo. Até você puder ir Ah, me é? avisando se travar qualquer coisa, a gente vai se ajustando por aqui. Tá, por enquanto tá ótima, a imagem tá ótima, linda como sempre, e obrigada por estar aqui com a gente, né, participando dessa nossa série, que só falei, quando é que ela vai poder fazer parte, porque eu sei que você está fazendo outras lives, está aí fazendo um conteúdo muito legal, muito interessante, eu tenho acompanhado, e sempre trazendo essa visão, né, do que a gente pode fazer para realmente mudar essa realidade, que é uma realidade muito dura, né, que atinge milhares, milhões de mulheres, né? A gente até, quando fala de violência doméstica, fica parecendo que tem um grupo específico, mas não existe, né? Você, mais que ninguém sabe disso, não tem idade, não tem
cor, não tem classe social, não tem nada que faça realmente mudar essa realidade. Apesar de que, e aí, não querendo me alongar muito nessa introdução, mas hoje, como é o dia 13 de maio, que é o dia que, né, deveríamos celebrar, né, a abolição da escravatura, e, na verdade, é um dia de muita reflexão para a gente pensar neste Brasil que foi construído na base, né, do sofrimento de uma população e que hoje a gente vê os efeitos, né? Quer dizer, não foi dado a eles, não foi dado a essa população nenhum direito, né? E estou falando isso porque as mulheres negras estão na base dessa pirâmide e as que mais sofrem também com violência doméstica. Então, Rê, eu queria começar falando um pouco do seu trabalho, né, da sua trajetória. Como é que você chegou até Utopiar? Ai, super obrigada. Prazerzaço estar aqui com você hoje, matando um pouco as saudades, né? Eu acho que esse mundo Saudade mesmo. cívico é só gente do bem, É. né? Vamos ver quem vai aparecer aqui do cívico, mas acho que são esses encontros que dão mais sentido a tudo ainda. A Utopiar nasceu de uma história pessoal minha, e até no começo eu não contava isso, eu tinha um certo medo, enfim. Eu trabalhava no mercado corporativo, tocava o marketing de uma multinacional de moda aqui na América Latina e comecei a perceber falta de mulheres nas posições de liderança. Então, tanto o top management, conselho, e até agora você falou dessa desigualdade racial, e isso é muito claro, né? Tem vários estudos que mostram que, assim, para fazer o mesmo trabalho, tem salários diferentes. Quem mais ganha primeiro é o homem branco, a mulher branca, o homem negro, por fim, a mulher negra. Então, ainda que todos tenham exatamente a mesma competência, o mesmo preparo. E isso começou a me incomodar muito, de uma perspectiva super egoísta. Eu queria saber quais eram minhas possibilidades dentro do mercado corporativo, minha carreira. Comecei a estudar isso, esbarrei em conceitos de escada pegajosa, teto de vidro, e até que eu acabei lendo sobre a presença da violência contra a mulher aqui no Brasil. Quer dizer, a sua E curiosidade partiu pela questão da equidade de gênero. isso, no mercado de trabalho, começou por aí. E aí eu descobri uma coisa que até hoje eu acho completamente surreal, que o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. São alguns países da América Latina e a Rússia que fazem esse top 5 vergonhoso. E o que eu achei mais surreal ainda é que aqui no Brasil, nós mulheres, a gente corre mais risco dentro de casa do que nas ruas, o que para mim não faz sentido nenhum. E isso me levou para uma experiência que eu tinha vivido há muitos anos. Eu tenho essa cara de criança, mas já não sou tão criança mais assim. Mas quando eu tinha 17 anos, eu sofri um assalto dentro de casa, eu fui feita refém. Foi um dia bem punk, assim, sofri agressões, enfim. E passado esse dia eu tive depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Basicamente, você dá o nome e eu tive. E era janeiro do terceiro colegial. Então, aquele ano tá todo mundo pensando em vestibular, tudo isso. E eu não conseguia sequer ir para a escola. Então, eu fiquei alguns meses sem ir para a escola. Quando eu comecei, aí minha mãe me levava de mão dada até a porta da classe. Daí ela me pegava também lá na classe. Tudo isso em horários alternativos, com aquela multidão de porta de escola. Era completamente assustadora para mim. E aos poucos eu fui melhorando, enfim, fui saindo desse lugar. E quando eu descobri que aqui no Brasil a mulher corre mais risco dentro de casa, para mim veio. É muito louco falar isso, mas é meio que uma sensação de gratidão. Porque, afinal de contas, dada a estatística da violência contra a mulher, eu tive um único dia de violência vindo de pessoas desconhecidas, seguido pelo apoio total da minha família, com acesso a excelentes tratamentos. Então, de alguma forma, eu me senti grata e veio uma vontade muito grande de ser para essas mulheres o que a minha família foi e ainda é para mim. E então eu fui estudar rede de acolhimento. Imagina, nessa época, Ana, eu não lia nem notícia policial. Morria de medo que qualquer coisa fosse um gatilho que me levasse de volta para aquele lugar. Então, assim, eu não Imagino. sabia nada. Fui falar com várias organizações do terceiro setor, promotora, conversar com um monte de gente, defensora, para entender o que acontecia, por que a mulher corria tanto risco dentro de casa.
E aí, a Utopiar foi nascendo dentro de mim, e como eu trabalhava com moda, veio então a ideia de montar uma marca em que todos os produtos fossem feitos por mulheres que estão ressignificando suas histórias de violência doméstica em abrigos sigilosos e centros de defesa. Essa parte que é uma, para mim, quando eu conheci você, o seu trabalho lá no Cívico, para mim foi muito impactante saber, eu não tinha essa noção, esse conhecimento, que existem abrigos para que as mulheres possam ser resgatadas ou possam ter suas vidas preservadas desses predadores, né? E isso, para mim, assim, parece que isso é filme, né? Que isso não existe, mas isso existe e está aí todos os dias, né, Rê? E hoje, nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, eu fico imaginando que esses abrigos, por exemplo, já têm as mulheres, né, que estão passando por um processo de resgate, né, de autoestima, enfim, de vida. E aquelas outras que estão, neste momento, sofrendo ameaças de vida, né, de morte, na verdade. Como é que fica isso? Você tem, pela Utopia, você tem sabido de casos? Como é que vocês têm atuado? Sim, essa é uma questão super séria, porque normalmente falar em violência doméstica já é um tabu, né? A gente tende a culpabilizar a mulher, ela gosta de apanhar, ela fez por merecer, a mulher tem medo de pedir ajuda, ela tem vergonha. Então, em tempos normais, já existe um índice de subnotificação gigante. Só que essa mulher está em contato próximo com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família. Ainda que muitas vezes o agressor tente reduzir esse contato, alguma coisa ainda tem. Agora, em isolamento social, o primeiro problema aparece no aumento da violência. Então, assim, casas que já tinham algum tipo de violência estão vivendo isso com muito mais intensidade, com muito mais frequência. E muitas casas que não tinham nenhum tipo de situação de violência doméstica começaram a ter. Então, a gente tem, de um lado, mais mulheres vivendo mais situações e mais perigosas, e do outro, uma dificuldade muito grande em pedir socorro. Então, a gente precisa mais do que nunca levar sensibilização e informação tanto para as mulheres que estão nessa situação quanto para quem pode acolher. Porque tem uma coisa muito interessante. A gente fala, por exemplo, Lei Maria da Penha. É uma das leis mais conhecidas do Brasil, só que ela ainda é muito pouco compreendida. Então, muitas vezes as mulheres nem reconhecem que estão numa situação de violência e quando reconhecem não sabem o que fazer. É o que você falou, a casa-abrigo, por exemplo, quase ninguém sabe que existe. Todo mundo já viu num filme, mas ninguém parou para pensar que isso existe aqui. Então, a gente, aqui na Utopiar, principalmente nesse período, a gente está procurando levar ao máximo essa informação. A gente, no ano passado, Dos tipos de participou. violência que você diz, porque às vezes a pessoa está sofrendo e não está nem sabendo, quer dizer, tem todo nível de abuso, né, de violência. Exato. Aliás, vamos falar sobre isso? O que você acha? Falar Vamos, quais são esses acho tipos de ótimo. violência? Quais são os tipos de violência e como é que a gente age, né, sabendo que, ou quando percebe que está sofrendo, ou quando sabe de alguém que está sofrendo, né? Porque é uma situação também, às vezes, uma irmã, uma amiga, uma vizinha, não sei, tudo, né, pode acontecer. Exato. Exato. A Bru tá aqui comentando que é um grande problema e é mesmo, Bru. E Foi tem pro a doutora Jamila, que é coordenadora das delegacias da mulher aqui de São Paulo. Ela tem uma frase que eu concordo muito, que ela fala que a omissão é tão grave quanto a agressão. Então, a gente tem que se informar para saber o que fazer quando a gente cruza com alguém que está passando por isso. Então, apesar da gente sempre pensar na violência física, a Lei Maria da Penha ela prevê 5 formas de violência. A primeira delas é a violência psicológica. Nessa violência, normalmente o agressor vai fazer chantagem, vai fazer ameaça, pode perseguir, pode tentar controlar. Sabe, às vezes aqueles filmes doentio, que ai, que fofo, que ele me valoriza muito, ele gosta muito de mim, ele tá um pouco inseguro. E nisso ele vai minando a autoestima da mulher. Então, você é feia, você é burra, você não faz nada direito, a mulher é promovida. Não, não é que você é boa no seu trabalho, é que seu chefe está dando em cima de você. Vai tirando toda a autoestima da mulher,
às vezes tem um termo que chama gaslighting, que ele vai confundindo a mulher, que chega uma hora que ela se sente louca, de verdade, ela não sabe o que ela está vivendo, até sobre as próprias emoções, sentimentos dela, tudo isso vai ficando muito confuso. Só que assim, a violência psicológica, a gente, ninguém nunca ensinou a gente a reconhecê-la, né? Então, mesmo olhando para outros relacionamentos, é muito comum a gente ver alguma dessas formas. Daí depois a gente A tem a gente acha que a violência. gente é louca ou complicada, né? Que cria problema, ou a história do mimimi, né? Isso é um É. mimimi, né? Ai, esse do mimimi, Ana, juro, eu não aguento. Ah, essa tá É. de mimimi. Meu, você tá fazendo os seus direitos serem respeitados, é só isso. Não é mais nada, né? É, E mas muitas mulheres falam isso, né? A gente é a questão tanto que eu falei do racismo estrutural, como também do patriarcalismo, né? Do patriarcado estrutural, quer dizer, da forma como a gente vive achando que realmente a gente é um problema. A gente, né, não pode ter nenhum tipo de questão ou reclamar, ou, enfim, né? É, não pode, porque é mimimi, né? Você tem que total. ser forte. E acho que é um exercício de ressignificação, né? Todo dia a gente tem que reconstruir alguns conceitos que estão na gente desde que a gente é criancinha. E cada um vai fazer isso no seu ritmo, do seu jeito. Então, eu acho que a gente precisa ter até esse olhar de acolher as outras pessoas, porque, de fato, é um problema estrutural, é cultural, a gente tem muito a fazer pela frente. E aí vem, então, a segunda forma de violência, que é a violência moral. Então, se na psicológica, muitas vezes o agressor faz você pensar que você está sozinha, do tipo, ai, não, você é muito melhor que seus amigos, ai, a sua família não te merece, você vai se isolando. Quanto mais isolada, mais fragilizada. Na moral, muitas vezes esse agressor vai, de fato, te difamar por aí. Não é incomum o agressor colocar a própria família e os amigos da vítima contra ela. E em tempos de mídias sociais, esse processo é muito mais acelerado. Daí depois a gente tem a violência patrimonial, que é Por quê? ligada. Desculpa, Rê. Mídias Imagina, sociais é mais acelerado como? Eu não entendi. O agressor coloca a você. família. Hã? O agressor muitas vezes usa mídias sociais para espalhar notícias falsas, entra no Hum, perfil da mulher, manda mensagens para as pessoas que ela conhece. Então, por exemplo, a gente tem uma mulher que tá no projeto com a gente, que o homem entrava no Facebook dela, mandava para vários homens aleatórios. Ai, quero te ver, quero não sei o quê. Super se insinuando, chamando o cara. Daí tirava print, mandava para a família dela e falava assim: ó, tá vendo? Sua filha é uma vagabunda. Então, assim, em tempos de mídias sociais, a gente consegue também espalhar notícia muito mais rápido. Ou esse fake news chega num nível meio pessoal também. Então, toda a sim. difamação, tudo isso é acelerado e potencializado. Daí a gente entra na violência patrimonial, que é ligada principalmente a coisas materiais. Então, por exemplo, vai bloquear o dinheiro da vítima, vai quebrar coisas que ela gosta, vai segurar documentos, sem seu documento não vai para lugar nenhum. Você tem que trabalhar no fim de semana, seu instrumento de trabalho é o computador, por exemplo. Ele vai segurar o computador, você não pode trabalhar. Então, é sempre através de coisas materiais. Depois a gente tem a violência sexual, que ainda que sejam casados, na instituição religiosa que for, com todas as bênçãos, no cartório, qualquer relação sexual tem que ser consenso. Então, o lugar, a posição, o horário, se vai envolver terceiros, se não vai, questões ligadas a aborto, gravidez, métodos anticoncepcionais, assistir pornografia, tudo isso sempre tem que ser um consenso. Uma coisa que a gente fala muito é que, assim, ninguém nunca ensinou que essas coisas são violência. Então, uma dica é olhar e falar assim: eu tô me sentindo confortável nessa situação? Ou eu tô com algum tipo de constrangimento, alguma coisa? Olha para isso e tem que olhar assim, com carinho, né? Sem querer desviar. E talvez fique mais fácil reconhecer. E aí, por fim, a gente entra na violência física, que pode ser desde esses casos mais extremos que a gente vê na TV, com armas, objetos, até, de repente, um beliscão disfarçado de carinho, sabe? Vai fazer aquela cosquinha de brincadeira e faz um pouquinho mais forte, um puxão de cabelo, uma coisa
mais sutil, mais disfarçada. E tudo isso é violência e a tendência é que elas ocorram num ciclo. Então começa na fase da É isso tensão, que eu ia perguntar. são essas outras formas de violência que não são reconhecidas como violência, explode numa violência física, normalmente, que é quando os dois lados reconhecem que tem um problema, e aí vai para a lua de mel. Então o agressor fala: ai, não, desculpa, eu estava bêbado, é que eu te amo demais, eu perdi o controle. Ou culpabiliza a vítima: não, é que você falou com aquele cara que eu não gosto, você estava com aquela roupa, você estava no até o chão. A mulher se sente responsável pela agressão que ela sofreu e ela ainda toma para ela a responsabilidade de transformar esse sapo num príncipe encantado. E a tendência é esse ciclo ser reiniciado, então volta para tensão, agressão, lua de mel e assim por diante, com as fases cada vez mais intensas e mais curtas. E aí sim chega ao feminicídio. Então, se a gente conseguir interromper esse ciclo, isso é super importante. Quer dizer, então, é para ficar realmente observar, né, e ficar atenta com qualquer desses indícios que você colocou aqui, né, que às vezes pode parecer inofensivo, mas isso pode escalar para algo mais sério, né? Assim, você também, a questão da violência psicológica, porque isso vai minando e vai te deixando num lugar, né, que não é só frente ao relacionamento, mas a tudo na vida, né? Você vai virando uma pessoa, por isso que essa palavra que é um pouco já agora usada, empoderamento, mas é fundamental, né? A mulher que sofre abuso, seja ele psicológico, físico, todos esses que você colocou, de ela ser empoderada, porque ela perdeu o seu poder, né? Como pessoa, não só como mulher, né? E esse é um trabalho que vocês Total. fazem muito e através de uma técnica que eu queria que você falasse um pouco, porque é muito difícil chegar, né, nessa pessoa, nessa mulher que está tão fragilizada e tão abalada e já num processo mesmo de autodestruição, praticamente, né? E como é que é resgatar essa mulher desse momento, né? E agora que a gente está nesse distanciamento, como fazer isso, Rê? Que eu acho que é bem desafiador, né? Super. Fazer esse trabalho, assim, eu acho que é um presente que eu ganhei da vida, porque é realmente incrível. Normalmente a gente trabalha em parceria com o Abrigo Sigiloso e o Centro de Defesa. Então, o Abrigo Sigiloso são aquelas mulheres que correm risco de morte. Então, elas vão para essas casas com os filhos e é aquilo, some do mapa. Então, não avisa ninguém, amigo, parente, para onde está indo, absolutamente ninguém sabe. Se trabalha, sai do trabalho, tira o filho da escola e vai para esse outro lugar, que muitas vezes é até outra cidade, para recomeçar. E então elas chegam muito fragilizadas. A gente trabalha principalmente com mulheres na base da pirâmide, que estão sozinhas, que viveram situações extremas, muitas vezes de cárcere privado, por exemplo. E nos primeiros encontros, elas costumam ter um certo receio. Então elas estão muito mais quietas, elas não estão abertas para conversar nem com a gente, nem com as outras mulheres que participam do projeto. É quase como se estivesse esperando ser sacaneada a qualquer momento. Não se sentem capazes de fazer nada. Então, teve uma vez que uma das mulheres falou assim: eu estou aqui, mas eu não tenho como contribuir, eu não sei fazer nada. E isso é muito dolorido, né? Porque todo mundo sabe fazer alguma coisa. E a gente começa a fazer as técnicas, então a gente desenvolveu, trouxe algumas técnicas de shibori, de tie-dye, que são bem orgânicas. Então, são técnicas de tingimento que qualquer um pode fazer. A gente desenvolve um projeto que é bem orgânico, cada uma é livre para pintar a peça como se fosse uma tela em branco. A gente pré-define a cartela de cor, leva todo o material e elas vão colocando a criatividade delas e o trabalho para pintar essas peças. E é muito lindo quando elas veem o resultado e falam: nossa, tá tão lindo que nem parece que fui eu que fiz. E aí passa algumas oficinas e elas começam a reconhecer que sim, que elas têm beleza dentro delas e que elas podem trazer isso para o mundo e que as pessoas valorizam o trabalho delas. Então isso é muito especial e a gente vai acompanhando a evolução delas, assim. Então elas começam a pedir mais produções, a querer aprender
mais técnicas, daí chega alguém nova, e fala assim, não, deixa que essa eu ensino. Você vai vendo a forma como se veste, como conversa, dá risada. É muito legal ver esse acompanhamento. E aí o nosso gol de placa é quando essa mulher ela já está tão dona de si, exercendo o seu protagonismo, que ela está pronta para de fato ir para o mercado de trabalho. Então essa mulher ela vai estar pronta para assumir um compromisso diário de, por exemplo, das 9 às 6 trabalhar num supermercado, num banco, cumprir o horário dela, se relacionar com pessoas, andar de ônibus. Ela está pronta para viver a vida, né? Ela se reconstruiu. E esse que é o nosso objetivo principal. A gente não quer ficar para sempre com essas mulheres, a gente quer ser esse pontapé inicial. E eu acho lindo que vocês colocam, né, história com um nome fictício, o nome de uma flor, né, para mostrar como são pessoas que estão por trás dessa roupa e pessoas que passaram por uma situação muito difícil, mas superaram através de todo um resgate com esse olhar muito da arte, né? De sensibilizar, né, de novo essa pessoa tão machucada e todo o entorno dela. Então é lindo, né? Quando você compra a peça Utopiar, você tem uma história que você traz e que é parte, né? Porque é isso que eu queria te perguntar. Todos nós estamos no mesmo hoje, vivendo esse momento, fica mais claro ainda que a gente é parte de um todo. Não adianta eu sozinha, né? Eu impacto na vida do outro, o outro impacta na minha vida, e a gente precisa realmente entender como a gente pode se relacionar melhor, né? Se relacionar com o planeta. E nesse sentido, também trazendo a responsabilidade social, todos nós temos um papel, né, de melhorar este mundo e esta sociedade. Mas eu queria trazer um pouco também que são vários atores, né, na sociedade. As empresas, qual é o papel delas? E acredito que seja um papel importante, né, nesse desafio de mudar a realidade da violência, né, contra a mulher, do feminicídio aqui no Brasil. Como é que é essa relação e o que vocês já conseguiram em termos de aproximação e mudança de consciência e de atitude por parte desses atores das empresas? Nossa, a empresa tem um papel crucial. Para você ter uma ideia, tem um estudo que mostra que as mulheres que estão passando por situação de violência doméstica, elas faltam, em média, 18 dias por ano ao trabalho. Se eu tivesse uma colega faltando tudo isso, eu pensaria que ela está desmotivada, que ela não precisa desse trabalho, qualquer outra coisa. Não E quando gosta de ela... trabalhar? Exatamente. E quando ela vai trabalhar, a produtividade dela cai. Óbvio, ela está pensando em mil outras coisas, está com a autoestima lá embaixo, não se sente capaz de entregar, não tem a energia. E em 50% dos casos, essas mulheres ou se demitem ou são demitidas. Agora, você imagina o impacto que tem na vida de uma mulher que precisa romper com o ciclo de violência, perder o trabalho, a renda e a autoestima. Minimiza muito a chance, né? E isso está sendo muito legal, que as empresas estão começando a assumir essa responsabilidade cada vez mais. E lembrando que, assim, ao cuidar da sua funcionária, ela vai trabalhar mais, você vai economizar com turnover, com treinamento, vai ser uma pessoa muito mais motivada, muito mais engajada. O Jean da Santo Caos pode falar muito mais sobre esse impacto positivo que isso traz. Só que as empresas até pouco tempo atrás não faziam. Então a gente tem, por exemplo, tem levado para muitas delas tanto palestras de sensibilização das pessoas, para o colega começar a olhar para o lado. Então, assim, a empresa tem que abraçar isso? Claro que precisa, só que a empresa é feita de pessoas. Então, as pessoas têm que embarcar junto, né? Então, que olhar você vai ter para quem está do seu lado? Se você perceber que tem algum problema, você vai flexibilizar algum tipo de entrega, você vai apoiar, oferecer ajuda, vai ter um assistente social, um RH que possa dar o encaminhamento necessário. A gente tem, inclusive, ajudado as empresas a traçar isso. E fora isso também, a gente faz brindes corporativos para as empresas que querem apoiar as mulheres com quem a gente trabalha. Então, a gente já trabalhou, por exemplo, com Avon, Natura, MSC Cruzeiros, várias empresas
que encomendam para a gente peças diversas que a gente faz de acordo com o briefing. E tem um case muito legal que eu queria trazer, que é o do Magazine Luiza, que eu sou, assim, fãzaça da Luiza Helena Trajano, eu acho ela incrível. E ela é super envolvida em todas essas causas, inclusive é a fundadora do Mulheres do Brasil. Eu faço parte do Comitê de Violência contra a Mulher. E acho que foi em 2017 que a gerente de uma das lojas foi assassinada pelo ex-marido. E a Luísa contando é emocionante. Ela fala: puxa, eu falo tanto disso e eu nunca parei para pensar que isso podia acontecer aqui dentro da minha casa. E então ela fez todo um projeto e ela é super prática, né? Montou tipo uma linha direta interna, tecnologia super simples, tudo que já tinha dentro de casa, em que a própria mulher pode pedir ajuda ou quem trabalha com a mulher pode pedir ajuda e denunciar, falar, ó, essa mulher precisa de apoio e tal. Na imensa maioria dos casos, a assistente social ela vai conduzir através de defensoria pública, de promotoria, tudo público, sem gastar R$ 1. Cidades muito pequenas que não têm essa estrutura precisaram contratar advogado e, em alguns casos, foi necessária a realocação. Então, a mulher mudou de cidade, mudou de estado e continuou trabalhando no Magazine, em outra loja. Então, Que você legal. imagina como essa mulher é grata à empresa, que salvou a vida dela de verdade. E o benefício que isso traz para a empresa também é praticamente a custo zero. E o Magazine, As- ele estende isso, né? Então, por exemplo, você entra no aplicativo, no site, tem o botão de urgência, o SOS que você pede socorro. Eu acho que as empresas estão percebendo que é um problema que está afetando funcionários e clientes e que elas precisam se posicionar de alguma forma. É como se o Magazine virasse um abrigo, né? Pudesse acolher essa mulher, o acolhimento. Que às vezes a gente está convivendo com uma mulher que está em situação de violência doméstica, a gente nem se dá conta, né? E eu acho que é um pouco assim, que a gente agora tem que se dar conta de que nós temos um caminho aí, né, de acolhimento, de cura, de todo o sentido, não só por conta de uma pandemia, de um vírus que chegou, mas de um momento que o mundo já vinha adoecendo, né? Porque esses conflitos ou essa violência também aumenta com uma situação, se a economia não está bem, né, o marido bebe, fica, enfim, não é desculpando nem nada, mas é toda uma, vamos dizer, uma sequência também, né? Uma cadeia que vai se desenrolando, né? Isso acontece muito, né, Rê? Super. A gente difícil, a gente está acompanhando esse aumento de denúncias, mas a subnotificação é gigante, né? Mas é fato que esse crescente desemprego, as incertezas, o medo, o excesso de convivência, maior consumo de álcool, de drogas, tudo isso contribui para o aumento da violência doméstica. Tanto é que países, por exemplo, a China, que já passou pela primeira onda, né? Logo que acaba, a gente vê um aumento do divórcio, que é quando dá para ir para o cartório, entrar com papel, não sei o quê. Durante o isolamento não dá. Mas é uma situação que isso não é só do Brasil, o mundo inteiro está vivendo. E aí o que é muito importante é a gente pensar, essa mulher não tem para quem pedir ajuda, não tem como a polícia ficar sabendo. Então, nós, vizinhos, se a gente escuta alguma coisa, a gente precisa interferir, a gente tem que meter a colher. Se você conhece alguém que parecia estar passando por algum tipo de violência, daquelas descrições que a gente fez, puxa, alguém se encaixa nesse perfil, liga para a pessoa, pede para ligar a câmera, repara, ela pode falar com tranquilidade, não pode? O agressor, o possível agressor está interferindo muito, tá calor, ela tá com gola alta, será que ela está querendo esconder alguma coisa? Enfim, esses pequenos cuidados podem sinalizar que a pessoa precisa de ajuda. E aí é muito importante também saber falar com ela, né? É um momento que precisa ter muita empatia, não dá para ter pré-julgamento. Essa mulher está presa numa teia muito complexa. Então, para quem está fora, parece muito simples, mas, puxa, eu falo o agressor, que na imensa maioria das vezes é o marido ou o namorado.
Mas é aquele cara por quem ela se apaixonou. Eles viveram uma história linda, de repente eles têm filhos juntos. Ainda que tenham momentos ruins, talvez eles ainda tenham momentos muito legais juntos também. Então não é tudo preto no branco, né? Como que a gente pode apoiá-la para ela se sentir segura em de repente sair de casa, pode ter uma dependência financeira, uma dependência psicológica. Então, saber acolher e apoiar essa mulher durante todo o processo é super importante. E caso você presencie uma briga, grava vídeo, grava áudio, se der, tira foto. Tudo isso serve de prova, se ofereça para ser testemunha e ligue na hora para o 190, que daí a polícia militar vai socorrer, se precisar, leva a mulher para atendimento médico, leva o agressor para responder pelo crime e salva a vida dela. Agora, tem hoje muitos movimentos, muitos coletivos que já atuam, né, nessa proteção à mulher, né? Existe uma rede bem grande, né, Rê, que pode ser acionada também, né? Existe. Além do 190, a Lei Maria da Penha também trouxe o 180, que é uma central de informação. Então, assim, você está passando por essa situação, você sabe que você está passando. Você pode ligar lá, funciona 24 horas, o atendimento é ótimo, prestado por mulheres, e vão te tirar dúvidas, explicar as possibilidades, vão dar toda a orientação necessária. Deu a emergência é 190. Fora isso, tem o SOS Mulher, que é um aplicativo da prefeitura que foi inclusive desenvolvido em parceria com a Fabi Saad, do Mulheres Positivas, que é para quando você tem alguma medida protetiva, você poder usar esse aplicativo se ela for descumprida de alguma forma. E tem toda uma rede do bem. Então tem o Mete a Colher, tem o Penhas, tem o Juntas, tem o Justiceiras, que a promotora Gabriela Mansur lançou agora. São todos muito colaborativos. Eles oferecem apoio de pessoas formadas em psicologia, em medicina, em direito, que vão poder dar a orientação necessária dentro das suas áreas de competência e também apoios de outras mulheres que podem ser suas amigas. Então, isso é muito legal, porque é importante você ter alguém de confiança com quem você possa desabafar, chorar. Não é só tirar dúvida técnica, é ter aquele ombro amigo. Então, até para quem quer se voluntariar e não tem nenhuma dessas formações, pode entrar para fazer esse trabalho que é super importante. Eu ia perguntar agora exatamente como é que quem está aqui assistindo ou que vai assistir depois pode se engajar nessa luta aí, né, para a gente diminuir essa questão da violência. E não só isso, eu queria que você colocasse também um pouco a sua visão de mundo. A gente agora, nessa transição, a gente fala que vai ter um novo mundo. Não necessariamente novo no sentido de tudo vai ter mudado, mas sim de uma nova percepção, eu acho que de si mesmo e das nossas, vamos dizer assim, dos nossos desafios que estão por vir, né, como espécie, como o planeta, né, que está vivendo, que a gente já vem vivendo isso, mas a gente, né, finge dar aquela maquiada disfarçada, né, depois resolve isso e agora a gente está tendo que resolver várias, vamos dizer, pelo menos pensar, né, em várias soluções. E nesse mundo que vai surgir, ou que já está aqui, está surgindo, né, qual é a sua visão do papel da mulher e como é que a gente pode, como uma grande rede mesmo, porque nós somos maioria, né, nesse mundo, né, nesse país, a gente né, como é que a gente pode se fortalecer, né, se empoderar? Vou responder essa pergunta com um jabá dessa camiseta que eu estou usando. A gente lançou ontem. Cadê? E ela diz: o pessoal é político. O pessoal é político. Adorei. Político. Isso é da Utopiar? Da Utopiar. É uma colaboração que a gente fez com a Feminiza. A gente lançou ontem. E eu acho que é isso. A gente tem falado em política de um jeito muito partidário, cheio de polarização. E a gente parou de falar sobre ideias. E isso tira todo o sentido. Então, eu acho que a gente precisa voltar a discutir ideias e discuti-las com coerência. Então, não é só o que você faz da porta para fora. Eu acho que mais do que nunca,
a gente precisa ter esse olhar para dentro. Então, ao invés de apontar o dedo para o outro, olha para dentro de você. O que que você faz? A gente fala muito, principalmente no cívico, nesse nosso ecossistema, o que que o seu dinheiro nutre? Ah, você está comprando o alimento de quem? É do pequeno agricultor? Você está apoiando ele? Da pequena marca de moda? Você sabe quem faz suas peças de roupa? Mas eu acho que não é só o que o seu dinheiro nutre, mas o que o seu comportamento como um todo nutre. Quais são as suas escolhas? E isso para tudo, né? Falando agora na violência doméstica, quando você escolhe não meter a colher, você está escolhendo não salvar a vida de uma mulher. Então, eu acho que, como você mesma falou, esse cenário está mostrando como a gente é codependente, né? A gente tem que viver em harmonia com as outras pessoas, com o planeta. E, e eu acho que a gente tem que rever muito o comportamento que a gente tem tido, muito preconceito e se entender que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para tirar o melhor. Então, que a gente saia pessoas melhores, construindo organizações melhores, que melhorem o mundo para essa geração, para as que vêm pela frente. Eu acho que é um momento de muita responsabilidade, de colaboração. Eu acho que a gente precisa se respeitar mais, entender as necessidades, as limitações de cada um e ter mais empatia, né? Porque se a gente quer mudar alguma coisa, não adianta eu querer mudar sozinha. Eu não vou fazer nada. A gente precisa trabalhar em rede. E isso é super importante. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para o outro, para o coletivo, porque sem isso, só o nosso não vai fazer sentido nenhum. A gente falou outro dia, né? Você me convidou para uma live que foi muito bom, né? Sempre conversar com você. E aí a gente falou sobre o momento do feminino, né? Que o feminino, o mundo está chegando, essa onda do feminino já vem, né? E não é que está só na mulher, está em todos nós, né? Todos os seres humanos, né? No homem também. Então trazer mais esse feminino para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, né? Que é o quê? Um olhar do acolhimento, da empatia, né? De uma relação que passa por uma ternura, por um olhar realmente de complementação, né? Não de ruptura, não de polarização, né? Então, Quero até eu acho que aproveitar. esse Desculpa, momento. pode. Não, esse é o momento, eu acho que a gente pode despertar para isso mais, né? Eu queria até aproveitar que a Rê Filintro, ela é a gerente da Associação Fala Mulher, que é a organização com a qual a gente trabalha, que está aqui para dar um super beijo nela. E é isso, é colaboração. Nós trabalhamos juntas e, ao fazer isso, a gente acelera o processo de reconstrução dessas mulheres. Então, ninguém vai para lugar nenhum sozinho. Eu acho que isso está cada vez mais claro. E aproveitando o gancho, a gente pensando justamente nisso, nessa importância de assumir nosso papel enquanto cidadã, enquanto cidadão, a gente montou essa semana uma cartilha que traz os principais pontos sobre a violência doméstica e que está acessível no nosso site para qualquer um, para todo mundo poder ler, aprender sobre isso e comunicar isso. Então, você quer gravar no seu canal, você quer falar no Instagram, você quer falar no seu grupo de WhatsApp, com seus amigos, quer só compartilhar a cartilha, mas são informações que a gente tem que passar para frente. Não faz sentido a gente deixar nada disso guardadinho. Muito bom. E Rê, falando um pouco da Utopiar, essa camisa eu adorei e faz parte, né? A venda, todo o trabalho, né? É para também, né? Continuar esse impacto que você causa na vida dessas mulheres e imagina em toda a família, em toda, né, a sociedade. E como é que agora você está vendendo? Porque você vende no site para as pessoas poderem acessar, né, esse conteúdo. Sim, a gente segue vendendo pelo site. Para empresas, a gente começou a fazer a apresentação que antes era pessoal. A gente começou a fazer o webinar, a gente teve o primeiro na semana passada para a Conisan. E produtos também seguem pelo site e pelas multimarcas parceiras que estão atendendo remotamente a Pinga nos Jardins, Goiaba Urbana em Pinheiros e Amarelo Limão em Perdizes.
A minha irmã está aqui, a Juliana. A Ju falou, também adorei a camisa e a mensagem, mas ela mora em Belo Horizonte. Aí, quer dizer, eu já levei peças da Utopiar, né, para dar de presente para minha mãe e para tia, e, enfim, eu tenho. Hoje eu esqueci, eu ia botar uma roupa Utopiar, e aí esse home Você tá office sempre deixa a gente linda. meio doido. Mas você não entrega para outros estados, por enquanto é só São Paulo. Entregamos o Brasil inteiro. Ah, é? É. Correios nem sempre facilitam nossa vida, né? Às vezes o app sai um pouquinho do ar ou a entrega atrasa um pouquinho, mas a gente também entrega. Pode pedir, Juliana. Bom, então é isso. Você consegue entregar, que ótimo. Eu não sabia, tá vendo? A gente conversa tanto, tem coisas que a gente nem, né, consegue saber tudo. Mas, Rê, eu acho que você tem uma importância muito grande no empreendedorismo de impacto cívico, socioambiental, porque você faz uma moda que é sustentável, você trabalha, né, com a recuperação de mulheres que são a base e a força de uma sociedade, né? E todo vamos dizer assim, um caminho aí de conscientização, né, da mulher, do seu poder, né, dos seus direitos e de uma sociedade que tem que acordar para essa nossa responsabilidade, nessa corresponsabilidade, né? Então, assim, eu não me canso sempre de falar que a Utopiar, para mim, é um exemplo, você é um exemplo. Então, parabéns mais uma vez e por estar trazendo tanta informação nesse momento, né? E criando essa possibilidade das pessoas se engajarem, porque quem está aqui, certamente, né, se interessa pelo assunto, mas tem muita gente que pode vir a se interessar, né, porque a gente quer fugir de coisas que talvez, isso não faz parte da minha vida, mas nesse momento pode ter gente que está confinada e está vivendo uma situação, não ela, mas vendo uma situação acontecer, né, e ela não sabe nem o que fazer. Então é importante todo mundo ter as ferramentas, saber como agir em momentos como esse, e que são momentos que podem acontecer no trabalho, né, na vida pessoal, na rua, né? Tem muitas histórias, pessoas, né, no ônibus sofrem algum tipo de abuso, uma mulher está lá, eu acho que isso tem aumentado, e graças a pessoas, e você é uma delas. Então, parabéns e obrigada por mais uma vez, né, fazer parte de um movimento nosso aqui do Cívico. Eu que te agradeço, Ana. Super prazer estar aqui com você. Te admiro muito, você sabe disso. Eu sou fã de tudo que você faz no Cívico, pelo Muda Tudo. E eu acho que o seu trabalho é extremamente necessário e inspira muita gente. Então, muito obrigada por manter esse canal e por dar esse espaço aqui para a gente da Utopiar. Super obrigada. Obrigada a você, um beijo grande, fique bem. E um beijo. A gente se fala, continua aí conectado. Combinado. Um beijo, boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Tchau.